Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você acredita no arrebatamento? Você acredita que vai existir o arrebatamento? O que a Bíblia fala sobre o arrebatamento da igreja, dos salvos, dos santos, dos eleitos? 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 16, diz assim: Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. O apóstolo Paulo, escrevendo para os irmãos de Tessalônica, ele traz para eles uma notícia muito maravilhosa, que o Senhor Jesus, dada a voz de arcanjo, o alarido e o soar da trombeta. Observe, 3 coisas vai acontecer antes que Jesus volte. Primeiro, ele diz, a voz do arcanjo, o soar da trombeta de Deus e alaridos. Essas 3 coisas vão acontecer antes que Jesus volte. E é tão importante que isso é muito rápido. O arrebatamento é tomar com precisão, com violência, com rapidez. E é tão importante que Paulo ele traz essa palavra para aqueles irmãos, que eles não viessem perder a esperança, que eles não viessem desistir desse grande dia, que eles não viessem duvidar que isso aconteceria. Por isso que Paulo ele recomenda aos irmãos, eu não quero que sejam ignorantes acerca daqueles que não têm esperança. Ou seja, acerca daqueles que não acreditam. E Paulo diz que nós não devemos ser como eles, não devemos ser como aqueles que não têm esperança, como aqueles que não creem, como aqueles que não acreditam nesta palavra. E ele traz essa palavra de motivação e de esperança, de consolo. E ele diz, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que no longo do tempo, as pessoas iam parar de falar sobre este assunto. As pessoas iam deixar de acreditar que isso aconteceria ou que vai acontecer. E para que isso não caia no descrédito e não caia também no esquecimento, Paulo fala que nós devemos consolar, que nós devemos estar falando a esse respeito, porque é uma realidade, vai acontecer. As pessoas acreditando ou não, muitos até eles chegam a dizer, mas já foi feita a promessa há tanto tempo e o tempo se passou e nada aconteceu. Eu quero dizer para você, se Jesus fez essa promessa lá em Atos capítulo 1 e a partir do versículo 8 em diante, que ele faz essa promessa, os próprios anjos, eles declaram, varões galileus, porque estáis olhando para as alturas, esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, ele também há de vir, da mesma forma como vocês estão vendo subir. O escritor aos Hebreus, ele também fala a respeito desta promessa, e esta promessa se diz respeito a nós e a vós. Marcos, capítulo de número 13, versículo 26 e 27, o próprio Jesus falando a respeito da sua vinda. E 1 Tessalonicenses 5, 23, Paulo diz assim, que o próprio Senhor, Paulo deixa isso bem claro, que o próprio Senhor, que o Deus de paz, o verso 5, 23 diz assim,
que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo que nós devemos